Olá, seja você aluno, aluna ou profissional, seja muito bem-vindo ao canal do Jari. Nesta aula de número 3, iremos tratar de patologias do tipo fissuras e trincas em paredes. É um tema muito amplo em que denota várias causas e soluções para vários tipos diversos, no caso de anomalias, das formas como elas se propagam, se elas cessam depois de um certo tempo ou não. Enfim, e vou mostrar aqui das fissuras e trincas mais simples que acontecem em paredes até a mais crítica, né? Que você, quando você olha, tem que chamar um engenheiro estrutural, não tem jeito. Então, paralelas ao teto, paralelas ao piso, a meia altura, inclinadas, é, despontando, nascendo a partir de quinas, abertura de vãos, todas essas assim do nosso cotidiano, irei tratar nessa aula de hoje. E vou mostrar as causas, vou mostrar as soluções, inclusive a solução em que eu acabei chegando nessa solução graças à ideia de um operário que eu trabalhei, e o Anderson, ele era um excelente operário de acabamento fino, ele era excelente para acabamento fino de cerâmica, de azulejos, de pintura, e ele uma vez tratou uma fissura, uma trinca no muro, e não tinha como ela cessar, e a forma como ele usou o que eu pedi e colocou algo mais. Esse algo a mais acabou dando certo e acabei utilizando nos meus livros. Nos livros não, acabei utilizando em meus relatórios técnicos e laudos a partir de então. Então, procure sempre ler, estudar, mas sempre interagir com os operários de obra. Sempre seja humilde para poder conversar, escutar, né? Ouvir as ideias do colega, o que ele acha, está difícil de executar essa solução, a fissura voltou, como é que foi trabalhar aquela trinca, aquela fissura. Isso tudo ajuda. A gente precisa desse feedback também dos operários que trabalham nessas fissuras e trincas. Não é só fazer o laudo e esquecer. Vai na obra, acompanha, veja como é que foi feita. Se possível, veja como é que está sendo feito o tratamento. Se eles estão procedendo do modo exato, do modo correto. Então, isso tudo faz parte da nossa engenharia, do papel do engenheiro, da engenheira no dia a dia. Então, hoje, vamos dar início nessa aula a tratamento de fissuras e trincas, no caso, em paredes. Seria um tema bem abrangente para prédios, casas, e pode ser que você tenha esse problema em seu laudo agora e você precise dessa solução. Ou que vai vir, com certeza vai se deparar com esse tipo de situação mais cedo ou mais tarde, que é bem comum em nosso cotidiano na engenharia, no caso, mundial, né? Então vamos assim dar início à nossa aula de hoje. Patologias na construção civil, aula de número 3. Como resolver fissuras e trincas de paredes, no caso, que ocorrem, né, de modo inclinado, paralelo, a partir de aberturas de vãos, enfim. Deixo aqui meus livros de estruturas metálicas e de pavimentos industriais de concreto, caso você deseje, no caso, acrescentar em sua biblioteca, né, particular. Todo engenheiro ou engenheira tem que ter sua biblioteca particular em casa, seus resumos, saber onde estão as coisas. Não tem que saber de tudo, tem que saber onde estão as coisas, as soluções para cada situação, em qual gaveta, em qual estante, para na hora que precisar, ali vai estar, no caso de prontidão. E esse livro de metálica e esse livro de pavimentos industriais eu fiz com esse propósito, para você puxar da estante, ir direto na página e aplicar no seu dia a dia. Porque é isso que eu senti necessidade quando eu era aluno. Um dia eu fui aluno também, eu fui engenheiro iniciante, e eu tinha essa dificuldade de encontrar em livros as soluções que eu precisava. Então eu tinha que se debruçar por várias noites, várias semanas, a fim de encontrar soluções. Então nesses livros eu trago um modo prático, passo a passo e calcado em casos reais. Então aqui como tratar fissuras e trincas de paredes. Vai ser uma aulinha bem gostosa, sem equação, nem nada, abordagem de engenharia, conforme a minha prática de laudos, de projetos, acompanhamento das fissuras e trincas em obras e de estudos através de livros. Então, fissura e trinca ocorrida na quina superior e inferior do vão de janela ou de porta. As fissuras que se iniciam a partir de quinas de abertura de vãos, como portas, janelas, ar-condicionado também, qualquer abertura de vão, podem se manifestar em função de diversos fatores, tais como
a ausência de verga de contraverga, como nesse caso aqui, você tem que note a verga, né, no caso existente, ela é obrigatória. Se você não faz a verga, executa, no caso, a verga na sua obra, no momento que você está executando a alvenaria, você com certeza vai ter aparecimento de fissura, é inevitável, em forma de diagonal, a partir da quina, mais cedo ou mais tarde, é inevitável. Então você tem que ir à parede, vai criar uma porta, criou um vão, instalou a porta. Antes, no caso, quando você está montando a parede, instale, né, no caso, execute a verga sobre a sua porta. Caso contrário, as fissuras, no caso, ou trincas, vão se propagar a partir da quina, no caso, da abertura da porta. Para a janela, tem que usar a verga e tem que usar a contraverga também. Não use só uma ou outra. Use a verga na parede e a contraverga. Feito isso, você vai amassar, pintar e você vai ficar livre de problemas. As empresas construtoras, eles querem economizar, uma economia porca. Então não executam a verga e ou a contraverga e acabam tendo problemas de fissuras e trincas nas paredes. E toda fissura ou trinca, às vezes por mais simples que seja para o olhar do engenheiro ou da engenheira, é sempre uma coisa desconfortável e até mexe com o psicológico do cliente. Uma outra coisa, uma outra causa, no caso, dessas fissuras e trincas, você tem aqui também o caso, seja aqui uma viga, no caso, fechando lá o teto do pé direito. Tem uma viga estrutural mesmo, não é uma viga com contra-viga, é uma viga, você executou a parede e executou sua janela. Então, uma outra causa de fissuras e trincas, ela também se refere ao comprimento do vão da janela. O vão da janela não pode ser também muito comprido em relação à parede. Então, a altura da parede da carga, outra coisa que também influencia, é a altura, chama de altura de parede ou de carga sobre o vão. Descrevi dessa forma. Então, o vão da janela, o comprimento do vão da janela e essa distância, no caso, entre a janela e o fundo da viga de concreto, ou seja, essa altura, no caso de parede, exercendo peso, no caso, sobre o vão da janela, isso aqui também contribui para o aparecimento de fissuras e trincas, no caso, em paredes. Lembrando que a sua verga, ela não é só uma viguinha que vai lá, instale e estou livre, não. É uma viguinha que você tem que dimensionar para essa carga e para esse vão. É uma viguinha, lógico, ela é menos importante do que uma viga principal, naturalmente, mas é uma viga que precisa ser dimensionada pelo engenheiro ou pela engenheira, sim. Ah, já tem que dimensionar? Tem. No Canadá se dimensiona, seja de madeira, de metálica ou de concreto, se dimensiona. No Brasil também dimensionava. Então, eu colava lá uma viguinha para as casas de concreto. Para cada vão tem uma verguinha diferente, porque vai ter um vão diferente e uma altura de parede, às vezes, diferente. Fissuras, no caso de quina de janela aqui, um caso, uma abertura de janela que tem um interruptor como referência, caixa, né, de interruptores. Aqui você tem aqui na fissurinha surgindo, né? Eu fiz aqui uma linha vermelha para poder mostrar melhor, caso você não consiga visualizar. Esse é o caminho da fissurinha, no caso, a partir da quina da janela. A fissura tem que igual uma água, ela sempre procura o caminho mais fácil, o caminho mais frágil que tiver ali, ela vai percorrer, é inevitável. Aqui uma outra fissura, uma outra janela, uma outra pintura. Poxa, já fez a pintura, tudo direitinho, aí vem a fissura. É um incômodo danado para o cliente. E os clientes, por mais que essa fissurinha não é estrutural, ela pode ter sim um aspecto estrutural? Pode. Mas de modo geral é por causa da ausência de uma verga e de uma contraverga. E isso gera um impacto na cabeça, no psicológico do cliente. É inevitável. Aqui tem uma outra fissura, nascendo aqui desse vão, e que se conecta. Do vão da janela, ela se conecta com o vão da porta, que é uma porta e uma janela. Ela se intercomunica. E aqui, a partir do caso dessa abertura de parede, abertura de vão para a porta, também tem uma outra fissurinha. Ela pode ser em diagonal, ela pode ser na horizontal, ela se propaga a partir da quina, é inevitável. Então, aqui na parte de cima, ela se interconecta entre a janela e a porta, e aqui na parte de baixo, ela veio e interrompeu. Ela não vai até o final, ela vai até onde ela mostra que está tendo dificuldade, no caso, ausência de uma estrutura, no caso. Então, a verga, se ela viesse até aqui, por exemplo, eu estou mostrando aqui a ponteiro com mouse, 20 centímetros,
formando um apoio, ela vai resistir à parede que está em cima do vão da porta e vai evitar que essa fissura apareça. Isso aqui nada mais é do que o peso da parede descarregando sobre o vão da porta e a porta, né, a parede como um todo, tentando uma válvula de escape. A válvula de escape é o quê? A fissura, é uma trinca. Então aqui uma parede, outra parede rosinha, bonitinha. Aqui uma caixa de interruptor, né? Bem simples. Ela aparece? Também aparece. É uma fissura danada, é chatinha. Então você tem aqui a caixinha do interruptor. Poxa, não vou armar, né? Nunca botei estribo nem nada em volta da caixa do interruptor. Mas ela fissura que aparece, inevitável. Se você teve problema com argamassa, com o tipo de tijolo, aqui também vai aparecer a partir da quina de interruptor. Pode ser que apareça, pode ser que não. Aqui, se não falar a memória, se ela continua ou não, não me lembro. Mas também pode ser indícios, no caso de recalques, que seria um outro tipo de fissura ou trinca inclinada. Mas só mostrando que, independente do vão que você abra na parede, um interruptor nem tanto, deve ter alguma carga aqui em cima, alguma coisa excedente, mas uma caixa de ar-condicionado, ela também aparece. Às vezes, para interruptor e para ar-condicionado, vou botar aqui um parênteses, não é necessariamente só por causa da abertura do vão. Pode também ela estar atrelada a um recalque. E você tem que analisar isso com calma. Não é só, é vão, já ele falou que não é uma fissura estrutural, mas aqui, muito cuidado. Às vezes, ela pode estar atrelada a algum aspecto relacionado a recalque diferencial ou recalque total na casa, na construção. Estou aqui mostrando o caminhãozinho dela, ela percorrendo quase uma fissura do tipo vertical. Não nasce nem da quina, nasce do bordo da abertura da caixa de ar-condicionado. Aqui você tem assim, a anisotropia de materiais, é um outro fator que leva a essas fissuras e trincas, e ela se comporta de maneira diferente em cada direção. Isotropia é quando o material ele se comporta no 3D, nas direções X, Y, Z, né, nos três eixos, de modo igual. A anisotropia é quando o material ele se comporta de maneira diferente em uma ou mais, no caso, direções, em relação às outras. Então você tem aqui a formação de fissuras e trincas em fachadas também, não é só na parte interna, nas fachadas também você tem as fissuras e trincas aparecendo a partir de quinas e aberturas de vãos. Note que a argamassa ela fica mais, aqui já é um outro assunto, a argamassa ela fica já mais desgastada com o tempo e etc. Isso tudo tem a ver com o que está aqui dentro, o que está por trás dessa parede, vapores, a cozinha, uma área molhada. Normalmente, desplacamento, né, de fachadas, quando você olha em edifícios, tem uma parte da fachada do prédio que se repete nos andares, que ele tem manchas repetidas, envelhecimento precoce. Com certeza, na maioria dos casos, ele vai ter uma varanda, ou uma cozinha, ou um banheiro, onde vai ter vapores e água, no caso, trabalhando. Em paredes de quartos, áreas secas, você acaba não tendo esse desgaste tão quanto como em áreas molhadas. Mas em outro caso, só me lembrei aqui da pintura, da fachada já envelhecida, desgastada, que isso tem a ver também com o que está ali por dentro, o que está funcionando por dentro do edifício. Fissuras e trincas em muros. Esse é uma das mais danadas de solucionar, e eu solucionei com um tipo de solução que eu vou mostrar para você no final. Mas quando você não segue essa regrinha, no caso, ela aparece e aparece mesmo, e ela é bem chata de tratar. Então, para pilares, para muros, eu sempre coloco um pilarete a cada 2 metros, eu faço uma fundaçãozinha mesmo, faço um pilarete e faço uma viguinha. Já tem que fazer isso tudo? Se não fizer um muro corrido, as fissuras e trincas vão fazer a festa, não tem jeito. Então, eu coloco assim ao longo do comprimento do muro, né? A cada 2 metros, um pilarete, e ao longo da altura, a cada 3 ou 4 metros de altura no máximo, uma viga travando. Eu nunca fiz um muro de 6, 7 metros, 5, 6 metros. 5 metros de muro, dependendo da situação, coloca uma viguinha ali no meio, 2 metros e meio, uma vigota no meio. Um muro de galpão, 6 metros de altura, coloca uma vigota no meio a cada 3 metros. Não faz o muro totalmente desprovido, não. Em caso de galpão, principalmente, tem 5 metros ali de parede, eu peço para fazer uma viguinha no meio, 2 metros e meio. Não custa nada, é um trabalho que vai ter ali, é um custo, mas vai isentar o cliente dor de cabeça para o resto da vida. Então aqui é um caso de é um projeto, isso que eu nunca faço,
É um projeto, é um caso de uma obra que não um colega me chamou, pô, ele me insistiu, suplicou praticamente para eu ir resolver para ele, mas não tinha projeto. Então, quando alguém me liga e fala, ele tem uma fissura de trincas aqui na minha casa, pode vir dar uma olhada, fazer um laudo, fazer um orçamento para fazer laudo. Primeira coisa que eu pergunto, tem projeto? Se tem projeto, eu vou e faço o laudo direitinho. Quando não tem projeto, eu declino. Eu nunca aceito fazer isso. Esse foi um caso, perdão, que eu aceitei, porque era um amigo muito próximo. E era um muro, lá estava feito o muro, esquece, pilarete cada tantos metros, era um muro comprido. E tá aqui, a fissura ela aparecia. Aqui tem a ver também com recalques. É um caso bem complicado dessa casa. Então a trinca no muro, esse aqui foi um tipo de trinca que eu usei uma solução de livro. Não é culpa do livro, solução muito boa do livro, mas eu usei a fissura, a solução do livro, e que tem também nos alfarrabos de engenharia, tem essa solução. E o operário ele usou de modo diferente, usou mais conservador. E acabou dando certo. O jeito que eu pedi para fazer no livro não deu certo. Não é por causa do livro. Cada caso exige, vão ter desafios diferentes. Os nossos livros não cobrem tudo. Ele fez de um modo diferente de tratativa da solução e acabou que a fissura nunca mais voltou. Então é um tipo de fissura e trinca que incomoda muito. Ela volta o tempo todo. Se você não tratar direito, muro é uma coisa de outro mundo. Né? Não adianta equações, software 3D, não adianta. Tem que tratar com uma boa engenharia e é difícil encontrar uma solução para esse tipo de fissura e trinca quando já existe e não tem pilar a cada 2 metros de distância, não tem uma viga ali no topo, é mais complicado. Aqui é um muro, aqui é uma residência aqui em cima, aqui embaixo é um muro, no caso de um condomínio. Então, todo o laudo que você vier fazer, começa lá embaixo, procurando, olhando o muro, depois vai para o prédio, pilares, vigas, olhe tudo. Tudo tem que estar registrado pelo engenheiro. Uma coisinha boba pode significar algo muito importante. Então, não despreze nenhuma fissura, nenhuma trinca em seus laudos. Sempre use uma lapiseira, carrega uma lapiseira contigo. Eu gosto muito da Pentel, propaganda nenhuma, mas adoro a Pentel, é prática, e você usa a ponta dela aqui. Tire várias fotos, para a foto não ficar borrada, como a foto ficou borrada aqui na minha lapiseira. Por que lapiseira? Porque você sabe a espessura da ponta, a largura da lapiseira. Então, quando você aponta e você não mediu aqui a fissura ou a trinca, você tendo a espessura da sua lapiseira, da sua caneta, do seu lápis, você no escritório tem como fazer uma regrinha de 3 e chegar no valor aproximado aqui. Opa, essa fissura está com 2 milímetros, 3 milímetros de abertura. Então, a lapiseira, ela não só serve para indicar, quando você não vê a fissura, ela é bem imperceptível ao olho humano, a lapiseira está ali apontando, ela está ali, mas você não dá para ver na impressão. Tem fissuras que são bem miudinhas, não dá para ver na foto. Então a lapiseira está apontando. Aí coloca umas setinhas vermelhas no seu laudo para indicar o caminho dela, porque às vezes não vai aparecer na foto. Outras vão aparecer. Nota essa foto aqui, né, do caso do muro. Uma foto geral, ela não aparece. Uma foto ampliada, ela aparece. Eu sempre faço esse zoom, os clientes gostam muito desse zoom em laudos técnicos. E aqui, no caso, só mostrando aqui o muro, né, na íntegra, no tijolo mesmo, trincando mesmo no tijolo. Aqui é um caso de recalque, né, uma casa, é um solo, uma argila marinha aqui nessa fundação. Eu nem queria tocar nesse projeto, porque é uma casa que não tinha projeto. E acabei... É uma dor de cabeça danada você querer fazer um laudo de uma casa que não tem projeto. É muito complicado. Eu nunca faço. Foi o único caso que eu fiz na vida. Mas mesmo sabendo que eu nunca faria isso, só fiz porque era um amigo muito próximo. Tentei ajudar o máximo que eu pude. Mas é bem complicado. Você mexer com empreendimentos que não têm projetos. Aqui é um muro que eu projetei na Petrobras mesmo, um muro lá que percorre. Coloquei um pilarete a cada 2 metros, lá em cima uma viga. Embaixo fiz a fundaçãozinha direitinho. Acabei não encontrando o projeto. Eu fiz o laudozinho, aqui não sou eu não. Aqui é alguma colega Aqui note que a viguinha aqui em cima do muro, a forma, né? Nem notei, agora que eu notei na foto. Aqui tá a armadurinha em cima do muro. Enfim, os pilaretes. Pronto, faz aqui uma vez e nunca mais se preocupa. A cada 2 metros. Calçada. Se você, a cada 2 metros de uma calçada você não cria uma junta, vai ter fissura. Muro, se você não cria um pilarete a cada 2 metros, vai ter fissura. É uma coisa impressionante
essa válvula de escape, né, da natureza. É impressionante. Que foi em 2009, estava começando, né, na Petrobras, entrei em 2005. Mas note que nada eu desprezo. Uma calha eu dimensiono, um muro eu projeto lá direitinho, né? É rotineiro, faz o cálculozinho direitinho, não custa nada. Faz uma vez. Aqui foi um croquis que eu fiz no A4, carimbei, assinei e fizeram um muro. Fiz um detalhe típico. Aqui Novas Artes, estou trazendo aqui para nossas aulas, trabalhando muito com o Canvas, né? Gratidão aqui à equipe do Canvas, às artes do Canvas, para enaltecer, melhorar nossas aulas, a visualização. Aqui outro tipo, fissura e trinca horizontal próxima ao teto. Tem 3 tipos de fissura horizontal, próxima ao teto, como essa, tem uma na parte intermediária da parede e tem uma próxima ao piso. Vou falar das 3. As fissuras horizontais que ocorrem paralelas ao teto podem resultar em virtude, no caso, do adensamento da argamassa, ou seja, a argamassa ela tem problema de resistência, no caso, que você usou para assentar o tijolo. Quem segura a parede não é o tijolo, é a argamassa. Mas é importante ter um bom casamento dos dois. Um não ser muito mais resistente do que o outro, tem que ter um bom casamento. De falta de amarração adequada da parede, com a viga superior, no caso a viga superior não tem uma boa amarração com a última fiada. É comum você fazer a parede, vem subindo a parede, você só fecha a última fiada depois que o concreto já está bem, você já curou por mais de 20 dias. Essas eram as construções antigas, década de 80, década de 90, eram assim. Você executa a parede e não fecha. Você só fecha aqui com os tijolinhos inclinados, né, no caso, a última fiada. Só fecha a parede com a viga de teto quando você está com o concreto já curado, 28 dias, mais de 20 dias pelo menos. Então essa amarração é importantíssima para que a viga ela não ceda, não trabalhe e gere fissuras e trincas. Retração hidráulica na própria argamassa, no caso, ou da movimentação térmica, né? No caso da estrutura, da parede, tudo expande, tudo contrai. Então é importante ter essas amarrações bem feitas e o tempo de cura, né, de tratativa de cada material em separado. Fissura e trinca horizontal à meia altura da parede. À meia altura da parede, a trinca ocorre, no caso, em consequência de você ter uma falha de execução de um trecho de alvenaria nessa região, talvez ocorrida em estágios distintos da execução, da deformação excessiva da viga, que apoia a alvenaria. Então, a viga que está lá em cima, no caso, lá em cima apoiando, né, se apoiando sobre ela não está se apoiando sobre a alvenaria, ela é independente. Mas se você executou a parede muito precoce, você executou a parede, isso tem acontecido muito no Brasil, isso eu abomino. Você faz a parede, já usa como apoio para poder executar a viga, isso é terrível. Você aí sim, a viga está descarregando, usando a parede como forma, como suporte. Ela, por um tempo, vai estar descarregando o peso na parede, é inevitável. Então, execute primeiro a parede, 1 metro, depois de muito tempo de cura da estrutura em si, mais de 20 dias, você sobe com a parede e fecha. Você não executa a parede e depois a viga, não. A parede você fecha por último, depois que a estrutura está bem curada, bem tratada. Ou mesmo de deformação excessiva da laje. A laje também, uma deformação da laje, ela pode ocasionar, você não tem às vezes uma parede, uma viga aqui, tem a laje passando direto por cima da parede. Então a laje ela deformou, ela vai descarregar essa tensão na viga, não tem jeito. Para toda casa e prédio, o projeto que eu faço de casa e prédio, onde tem parede eu coloco uma viga para receber a parede, uma viga de base e uma viga de topo, sempre. Sempre coloco uma viga para receber cada parede em todos os projetos. Aqui são casos, no caso de alvenaria, fissura, né, na horizontal, no meio da parede, no caso acontecendo aqui a partir da quina, um encontro de 2 paredes, ou às vezes uma boneca. É uma parede chegando, que tem que ter uma aberturazinha, e aqui outra parede, e aqui uma outra parede também a meia altura, aproximadamente. Note como ela vem, não importa se tem ressalto ou não. Ela trinca, isso aqui é um acabamento de gesso, parece ser. Ela trinca tudo que está no caminho, ela fissura ou trinca tudo que vai estar no caminho. Aqui à esquerda mostrei em vermelhinho, o caminhozinho, caso você não consiga enxergar. E aqui também, mais ou menos, o caminhozinho dela percorrendo a meia altura. Mas a meia altura, quando eu falo, é nem muito próximo do teto, nem muito próximo do piso. Vou botar assim no terço médio.
Então aqui já estou dando para você o caminho das pedras. O que você vai botar no seu laudo? Aqui são as possíveis causas dessas fissuras. Então pega essa aula, anote tudo e já use no seu laudo técnico. Fissura, a meia altura da parede mais uma vez, ela despontando aqui, uma abertura de talvez de janela, e ela despontando aqui. E aqui a meia altura também de novo, em uma outra. Note aqui, eu tirei aqui de novo, que mal dá para ver quando você imprime o seu laudo, ela até desaparece aqui por causa da luz, efeito de luz no ambiente. E a fissura é muito fina. Então coloca uma setinha vermelha no PowerPoint, indicando, no caso, o caminho da fissura. Não faz assim uma linha vermelha por cima, não, que você vai estar escondendo ou simulando que tem uma fissura ali. Deixa como tá e indique várias setinhas para poder orientar o que o caminho dela é esse aqui. Para quando imprimir o laudo técnico, mesmo que não dê para ver a fissura, você vai ter o caminho percorrido pela indicação das setinhas. E por fim, a fissura e trinca horizontal na zona inferior, né, no caso, da interface viga-alvenaria. Então, as possíveis causas, no caso, ela tem a ver também com recalque, diferencial ou total. No caso, pode ser um indício também grave, né, de caso de recalque diferencial ou total. Aqui você tem um caso de um prédio que ele tinha um recalque diferencial, sim, tinha estacas metálicas em trilho TR, eles eram insuficientes, porque não eram suficientes, não tinha resistência suficiente de ponta, de fuste, para poder resistir às cargas, no caso transferidas do prédio para a fundação. Então aqui tem uma fissura, no caso, acontecendo justamente lá embaixo. Isso aqui, a janela, uma mureta, e aqui no encontro da viga de fachada com a parede, você tem uma fissura horizontal lá embaixo, na parte inferior da parede. Aqui era um caso típico de recalque. Mas também tem uma outra situação em que você tem a parede que é muito longa. Aqui são cerca de 6 metros por quase 9 metros de vão. Esse laudo eu trouxe na aula de número 1, aquele laudo da laje que eu trouxe, é essa fachada do prédio, dessa laje, de 6 metros e pouco por quase 9 metros, uma laje bem grande que eu trouxe na aula número 1 de patologia. Aqui é a fachada dessa situação, daquela laje. Então pode também estar atrelado a recalque diferencial total. E aqui tinha recalque nesse edifício, sim. Efeito de arco em alvenarias muito compridas, que eu falei para você. Ela pode ser, eu diria, recalque diferencial total ou efeito de arco. Pesquisa sobre esse efeito de arco. É bacana você se aprofundar nesse tema. Você tem uma parede muito comprida, um comprimento de parede, tem aqui os pilares, no caso de concreto, a viga de concreto, uma parede muito comprida, como no caso ali. E quando o comprimento, no caso da alvenaria, é maior que a sua altura, pode ocorrer o efeito de arco, em que a fissura ou trinca ocorre ao longo de uma linha horizontal, podendo inclinar-se, no caso, para os cantos de cada extremidade, ou mesmo de haver um destacamento entre a base da alvenaria e a viga ou laje que a apoia. É o caso daquela foto anterior, um destacamento entre a alvenaria e a laje que a apoia. Naquela foto anterior pode ser um caso também de efeito de arco. Em que efeito de arco é o quê? Como se fosse um arco romano. A parede, por si só, ela tem essa tendência de descarregar, né? Ela cria uma região de apoio, no caso invisível dentro da parede, em que ela tende a encontrar um ponto de equilíbrio nessa região. Os arcos romanos, eles se sustentavam, né, sozinhos, abria-se aqui o vão, e eles se sustentavam sozinhos, não tinha viga naquela época nem nada disso. Então você tinha, o efeito de arco é isso, ela encontra um equilíbrio nessa região e ela auto-sustenta. Então, se tiver alvenaria também aqui embaixo, vai criar uma fissura ou uma trinca, né, no caso. Vai criar o efeito de esforço nessa região, em forma de arco invisível, e as fissuras e trincas vão surgir mais ou menos assim, de modo inclinado, como eu falei, nos cantos da parede, ou até mesmo aqui ao longo da horizontal. Eu botei aqui em amarelinha para poder aparecer melhor, como na foto anterior. Ela pode surgir uma fissura aqui ao longo da interface entre a laje e a alvenaria também. Aqui, que fotinha bacana. Estou melhorando as nossas apresentações, fica uma coisa mais plástica, mais gostosa. Fissura e trinca vertical. Aqui um outro caso típico, mostrei os tipos horizontais e o vertical.
Esse tipo de fissura comumente tende a ocorrer por deficiência de resistência da argamassa e ou do tijolo, ou um ou do outro, ou de ambos, ou por não haver, no caso, uma amarração, no caso, adequada entre a parede, né, e o pilar. É o tal do ferrinho cabelo. Sempre que você tem uma coluna, seja de concreto, de metálica, de madeira, não importa, quando você vai executar a parede, é bom você colocar uns ferrinhos cabelos, no caso, uns grampinhos, no pilar, para poder serem para chegarem na interface entre os tijolos da parede e assim garantir uma amarração entre a parede e o pilar, no caso. Então, ferrinho cabelo a cada número de fiadas na amarração. A cada 2 fiadas, colocar um ferrinho cabelo, a cada fiada, a cada 3 fiadas. Estude também sobre isso aqui, amarração de parede entre pilar e parede. É importante, em metálica também se faz isso. É comum em galpão de metálica ter pilar metálico com parede de bloco de concreto. É muito comum. E lá a gente sempre colocava um ferrinho, um grampozinho, um soldado na coluna, vem soldado já na coluna, e vai ficar, no caso, chegando certinho em cada. Ele não vai chegar no meio do tijolo, vai ficar chegando em cada interface entre uma fiada e outra, ele chega bem ali na região onde o bloquinho vai ser sentado, no caso sobre o outro. Então fica naquele vazio, ele fica dentro da argamassa de assentamento. Então esses grampinhos, eles chegam, nascem no pilar e chegam ali na argamassa de assentamento. Então aqui casos de fissuras verticais, né? Aqui eu mostrei lá em cima no topo, ao longo da parede, no terço médio, e aqui no terço final, na base da parede. É o mesmo caso, só que são 3 fotos diferentes, né? Na parede no topo, no terço médio e na base. Então a fissurinha vertical acontecendo. Aqui é outro tipo de fissura vertical. Aqui é um prédio complicado, que tinha recalques, tinha uma fundação do século passado, retrasado. Era pedras, a construção era de alvenarias e tinha talvez trechos de laje, de concreto, e pilar e viga de concreto, mas a fundação era de parede, de pedras assentadas em cima de pedras com óleo de baleia, uso de óleo de baleia. Ele colava muito, né? O mundo todo usava óleo de baleia para candeeiros, para iluminação. O Brasil, eu não sei se é o único ou um dos poucos, que usava o óleo de baleia para colar, né, as pedras umas com as outras e fazer fundações. Eu cheguei a pegar 2 casos de projetos assim, do século XVIII, em que as fundações são construídas de paredes, de pedras, unidas umas às outras com o uso de óleo de baleia. Era um material muito refinado na época, né? Muito caríssimo. Então você tem aqui, sempre que você indicar uma fissura, uma fotinha, primeira coisa, você tirou uma foto no seu laudo. Não tire só a foto do zoom, não tire só a foto aqui, senão da região isolada, no caso. Sempre tire a foto primeiro do todo, depois aproxime a câmera e tire a foto da região de interesse que você quer mostrar no seu laudo. Senão você vai ter que chegar no escritório, pegar essa foto, dar um zoom e recortar. A imagem fica ruim, fica pior, né, no caso. Então, sempre tire uma foto do todo também para se orientar. Ah, aqui eu tirei a foto do escritório lá do fulano. E depois você tem do ladinho na sua câmera fotográfica, na ordem, né? Vai ter essa fotinha aqui do ladinho. Então você vai saber que essa foto pertence a esse escritório. Então tire a foto do todo, no laudo também, para mostrar o todo, e uma fotinha ampliada, você coloca aí do lado. Os clientes adoram, né? Já falei isso aqui algumas vezes no canal. Essa forma que eu criei lá de lunetinha, de zoom, de lente, né? De aumento nos laudos. Eles gostam muito. Facilita o entendimento. Aqui fissura, no caso, tem uma fissura, no caso, vertical, tem uma trinca, no caso, no teto, e no caso, trinca nas paredes, uma vertical, uma de abertura de vão e uma no teto. Como lembrando, né, esse aqui é um caso em que se tem um recalque, né, diferencial, até total, em virtude dessa fundação, não por causa da fundação, mas porque depois de anos, ampliou esse prédio que tinha 2 andares, ampliou para 3, 4 pavimentos, e a fundação é a mesma. Então, não houve um estudo de que essa fundação de pedra argamassada com óleo de baleia iria resistir ou não. Então,
Você não pode sair aumentando assim um prédio sem antes consultar um engenheiro ou uma engenheira. Então aqui tem trincas e fissuras para todos os gostos, infelizmente. É sempre algo infeliz, sempre algo negativo, né, para a engenharia, para o consumidor. E fissuras e trincas dispostas de forma aleatória. Ela parece uma teia de aranha, ela surge de modo aleatório. Elas não têm a ver com caráter estrutural. É mais assim, aderência na pintura, retração da argamassa, falha na aderência da argamassa na parede. Estudos também retração. Tem vários tipos de retração, retração hidráulica. Estude tipos de retração no concreto e nas paredes também. É bacana esse estudo de revestimentos internos e externos. Quando eu estava na UERJ, o meu trabalho final, não sabia que isso ia ser calculista. Sempre trabalhei como calculista. A gente não sabe onde vai parar. Eu fiz um estudo do trabalho final, onde eu ensaiei 8 tipos de argamassas. E as argamassas mais resistentes eram misturadas com cal e com ar incorporado. Dentre as 8, as que deram melhor resistência e foram mais fáceis de trabalhar são as que tinham cal na mistura e ar incorporado. Elas ficaram, a trabalhabilidade melhorou e a resistência também aumentou. Então, outros fatores, propriedades higrotérmicas dos materiais, tem a ver com água, molhagem, secagem, variação na temperatura, variação da umidade, são vários fatores. Então aqui, ataque de sulfatos gera também expansão na argamassa. Você tem aqui sulfatos advindos do meio externo, muro, né? Muro assim, de uma casa, uma área externa está ali sujeito a chuvas, enfim, todo tipo de intempérie possível. Então também uma causa de fissuras aleatórias, fissuras ou trincas aleatórias, também é a presença indesejável de sulfatos. Aqui um outro caso de uma argamassa parede bem envelhecida, né, desgastada, e aqui a outra com vários ataques de fissuras aleatórias. Acho que tem panos, né, bacana. Outra coisa também, que é mais para construção civil, quem trabalha na obra, você criar esses panos. Né? Quanto menor o pano, né, o pano é como se fosse uma junta de dilatação para argamassa. Isso aqui ajuda a beça para você, quando você encurta esse pano, essa junta, no caso na parede, no caso, no revestimento, você cria essas juntas, você melhora, né, no caso, essa questão da expansibilidade, contração, expansibilidade, e reduz o número de fissuras e trincas. Mas é uma argamassa bem velha, muito sulfato. Aqui está a 300 metros da praia, o mar está logo ali, muito spray marítimo. O spray marítimo pode chegar até aqui, dependendo da tempestade, do tipo de vento que tiver, não está muito longe. Então, muito mar, muita maresia, muita chuva e possivelmente muito sulfato também. Aqui, fissura e trinca inclinada a 45 graus. Aqui sim, pare, né? Você está fazendo, muita atenção. Veja com atenção esse quesito, esse item 1.9. Você que é cliente, está vendo esse vídeo, se sua trinca ou fissura foi inclinada a 45 graus, chame um engenheiro, contrate um engenheiro, não faça por si só não. Então, fissura, trinca ou fissura inclinada a 45 graus é a indicação muito forte de recalque. Recalque diferencial ou recalque total. É muito preocupante. Muito cuidado, zelo na hora que você for abordar isso com o cliente. Não cause pânico. Estude, analise. Pode ser que o recalque tenha estabilizado. O recalque, ele não depende de peso. Isso é errado. Recalque tem a ver com o tempo. E o recalque tem a ver com peso, sim, se ele continua, tem ali a carga e a fundação não está resistindo, é um caso. Mas esse tipo de recalque comum, que você executou uma obra, inaugurou a obra, esse recalque que dura até 3 anos de estabilização ali, tem a ver com o tempo. O recalque, independente do prédio ser de 20 andares, uma casa ser de 2 andares, recalque ele dura até 3 anos. Até 3 anos é comum ocorrerem fissuras e até trincas em vários aspectos, inclinadas, paralelas, verticais. Pode acontecer. Mas se elas continuam, aí é um fator preocupante. Mesmo se dentro desses 3 anos acontecer uma fissura ou trinca vertical, inclinada a 45 graus, chama um engenheiro, contrate a construtora, chame a construtora. Você que é cliente,
pega isso aqui e tenha muita atenção com trincas e fissuras inclinadas. Aqui, quando a trinca, a fissura, ela é muito invisível, imperceptível, quando você imprime o laudo, você coloca uma setinha vermelha indicando o caminho, no caso, da fissurinha da trinca. Mal dá para ver aqui na sala do PowerPoint, não estou conseguindo ver, mas ela, quando eu ampliei antes de fazer aula, dá para ver que ela continua aqui embaixo, continua lá em cima. Tem muita sombra, muito jogo de luz, mas é basicamente aqui. Olha, quando você dá um zoom, a diferença. Então, eu tirei uma foto do todo, depois aproximei a câmera e tirei uma foto. Não tinha uma lapiseira comigo, usei uma caneta. Use o que você tiver à mão, mas use um objeto como referência, com o propósito de medir no escritório, fazer uma regrinha de 3, e também de indicar, né? Indicar onde está a sua fissura, a sua trinca. Então, em caso de fissuras e trincas inclinadas a 45 graus, como essa daqui, né, contrate um engenheiro estrutural o mais breve possível. Chame o engenheiro estrutural, não trate isso com todo respeito, só com o operário, com o empreiteiro, não. Contrate um engenheiro estrutural. Aqui um outro tipo de fissura, quase imperceptível, né, olho nu pela foto, que tem um jogo de luz, iluminação. Outra coisa é acompanhamento de fissuras e trincas. Aqui é bem bacana que você tem, no caso, essa fissura, essa trinca acontecendo. Aqui tem um zoom, no caso, e é importante você tirar a foto e combinar com o cliente de fazer acompanhamento do progresso da fissura da trinca. Não só de aumento da espessura, mas também às vezes ela foi até aqui, onde estou mostrando com o mouse. Depois de uma semana, 2 semanas, um mês, ela ampliou. É importante você demarcar na parede, peça permissão para o cliente, vai ter que ser tratado da mesma parede, peça permissão para o cliente para você demarcar um X, no caso, ao longo de toda, bem espaçados o X a cada 20 centímetros, a cada 10 centímetros, o que seja. Mas marque vários X mostrando o caminho, o trecho, a trilha que essa fissura, essa trinca está fazendo. E marque um X onde ela termina e onde ela começa também. Onde ela começa, onde ela termina. E fala para o cliente, ó, toda semana eu vou vir aqui, ou a cada 2 semanas eu vou vir aqui, a cada 3 semanas, vai e faz acompanhamento. Data tal, data X, data Y, data Z. Em cada data você mostra que a trinca ela estabilizou, ou a trinca ela continuou em mais 20 centímetros, mais 30 centímetros. Ela progrediu, ela estabilizou. Faz esse acompanhamento. Se permita fazer isso com o cliente por 6 meses ou um ano. Vai lá de mês em mês ou cada 3 meses. Mas faz esse acompanhamento antes da solução final. Se for um caso muito crítico, uma coisa muito à vista, aí é muito crítico mesmo. Como engenheiro, você já trata de fazer algo, tomar uma solução estrutural mais enérgica, no caso, infringindo não, já interferindo na estrutura da casa mesmo. Ela tem que fazer reforços de fundação ou coisas do tipo. Aqui são várias trincas e fissuras, no caso, verticais acontecendo. Verticais não, inclinadas a 45 graus, todas frutos de recalque. Aqui são manchas de bolor, umidade, né, falta de impermeabilização. Infelizmente, a maioria das construtoras não tratam esse assunto de impermeabilização como deveriam, infelizmente, por causa de custo. Isso deveria ser obrigatório em todo projeto, toda construção. Então, teve trinca, no caso, ela está atrelada ao projeto. Tem que chamar um engenheiro, tem que disponibilizar o projeto para o engenheiro, para a engenheira, para poder fazer o estudo da casa, recalcular a casa, ver o que está acontecendo ali, ver a dimensão das vigas, dos pilares, das lajes, da fundação, do solo, relatório de sondagem, que é muito importante, para poder verificar como é que está a fundação, está resistindo às cargas ou não. Pode ser que tenha uma camada de argila mole, intermediária, ou a camada de argila marinha, ou toda a fundação pode ser de argila mole. Tem várias N situações englobando relatório de sondagem mecânica dos solos. Aqui um caso de porta muito triste nessa cena. Eu estou mostrando o cliente, no caso de porta e janela. No caso, a porta ela não abre mais, ela não fecha mais por completo, ela só abre até aqui. Ela interrompe, no caso, porque o piso já inclinou por causa do recalque. E aqui a janela ela não fecha mais. Ela tem essa abertura, ela interrompe aqui, ela não fecha mais a janela.
na totalidade. Então é um caso de recalque diferencial total. Não fale isso para o cliente, tenha muito cuidado, isso gera muito pânico mesmo. Então é muito triste essa cena quando eu vejo uma idosa, enfim, são clientes, são pessoas, são usuários, compraram seus imóveis, é um sonho de uma vida e é muito pesado como abordar isso para o cliente, o que está acontecendo. Faz o acompanhamento, nesse caso de porta e janela que não abre mais, não fecha, aqui já é um caso mais grave. Então já trate de tomar é, providências mais enérgicas, de reforços de fundação e coisas do tipo. Ah, você não é especialista nisso, fez o laudo. Não é especialista em fundação? Isso acontece, eu também não sou. Eu sei fazer fundações, mas casos que exijam uma especialidade, eu passo para um escritório de fundação. A gente tem nossos limites. Aqui tem um outro caso, um outro prédio de luxo, no caso, em que ali era um prédio de classe média, aqui é um prédio de luxo, em que você tem a porta que ela não fecha, ela só vem até aqui, ela fecha, ela não abre 100%, ela para aqui, interrompe aqui, porque o piso já inclinou, não tem jeito. E nesse mesmo apartamento, né, isso aqui é um apartamento, que foi chamado nesse apartamento. Em outros andares, pode, inevitavelmente, estar tendo o mesmo caso, o mesmo problema. Aqui a janela não fecha. Tem a questão do contraste, do sol, da luz, mas vê que a janela, o vidro da janela, ele interrompe e ela não fecha na totalidade. Tá aqui o caso de vidro que trincou. Quando você tem um pano de vidro, já falei isso no canal, uma vez ou outra. Quando você tem um pano de vidro muito longo, e uma parede de vidro, um painel bonito de vidro, tipo numa loja, uma vitrine, e você em cima vai fazer uma viga, coloque um limite de flecha para essa viga de L sobre 800, sem exagero. O limite de viga, para você ter noção de ponte rolante, que ela não pode ter deformação nenhuma vertical, é de L sobre 1000. Para a viga que você vai fazer, cortar uma viga, embaixo vai ter um pano de vidro, coloque um L sobre 800. Essa viga não pode ter deformação vertical quase zero, deformação vertical quase nenhuma. Só lembrando, no caso dessa trinca que me chamou a atenção desse detalhe. Então, outro caso de viga com painel de vidro embaixo, coloque um L, não L sobre 300, 400, coloque um L sobre 800, deformação mínima na viga. Aqui é um caso de, não é um pano, é um caso de janela, no caso de comum, esse mesmo apartamento que eu mostrei a porta e a janela que não abre, em que está tendo trincas e fissuras, no caso, no próprio vidro. Então, isso aqui não é bobeirinha, não, o vidro trincou, não. O engenheiro tem que pensar no todo. Isso aqui é um caso muito grave, recalque diferencial ou total aconteceu nesse edifício, de múltiplos andares. Acho que tinha uns 8 andares, esse edifício é alto, 12 andares, não lembro. Mas é virtude de acomodação, né, da laje, deformação, enfim, de uma série de fatores que está descarregando já em portas e janelas e está trincando também os vidros. Então, muito cuidado quando você sentar junto ao cliente e olha, está acontecendo isso, é em função disso, eu vou estudar. Não coloque tudo ali para o cliente. Coloque o que você está vendo, precisa de mais estudos, mas antes de dar o veredito final, não saia falando que o prédio vai cair, vai colapsar, não faça isso. Isso aqui já é motivo de preocupação, o cliente é leigo. Fale direitinho. Como você vai falar, a gente não é treinado assim na faculdade, é treinado na vida. Então, aborde de maneira simples, tranquila, até você chegar em aprofundamentos de estudos em que realmente comprovem que realmente aquele é um recalque. Precisa de intervenção de engenharia, enfim. Até chegar nessa sua conclusão final, procure tratar isso de um modo tranquilo com o cliente. Não deixe ele afobado, sem dormir, em pânico. É muita responsabilidade nossa. A gente não é treinado para isso. Essa parte social, psicológica. A gente tem que saber falar com o cliente. Aqui, fissuras e trincas naquele prédio, né, que tem a fundação, no caso, em pedras, com óleo de baleia, fissuras e trincas à vontade. Muitas e muitas e muitas trincas inclinadas a 45 graus. A janela passa perto da porta, pode ser, não. Ela é inclinada, ela nasce do piso. Ela passa aqui pelo interruptor, enfim, caixas de luz e segue. Aqui ela passa até rente à porta. Ela não nasce. Quando a trinca vem da quina da porta, ela vem assim na horizontal,
ou inclinada para cima. Aqui ela não quer saber nem que está no caminho, ela sai trincando tudo mesmo. Pode ter uma porta no meio do caminho, ela vai trincar de um lado e do outro. Se você passar uma linha, é como se estivesse alinhado. É impressionante a natureza da trinca, da fissura, quando ela acontece. Recalque é muito forte. Ela vem, quer seguir seu caminho, tem uma abertura de vão, ela continua do outro lado, mas quase que alinhado. Então são casos muito sérios de fissuras e trincas. Uma outra foto que você tira de um cômodo, tire foto mostrando mesmo porta, cadeiras, o interruptor, para ter uma referência. Quando você voltar para o seu escritório, aquela ali, essa foto era da sala, eu me lembro, estava nessa sala ontem, ou do quarto, ou do escritório. E aqui do lado você vai ter a foto ampliada. Não tire sua foto ampliada, quando chegar no escritório você não vai saber de onde essa foto veio. Então você tem que saber qual o cômodo que tinha isso. Aí você fala, cliente, no cômodo tal e tal, eu preciso fazer um acompanhamento mais profundo. Meu preço é esse. Se você não quiser fazer comigo, vai ter que contratar um engenheiro, um pessoal de engenharia. Mas você precisa de um engenheiro para acompanhar, uma engenheira, esse sintoma, essa anomalia, essa patologia. Precisa falar assim com o cliente. Queira ele fazer com você ou não, você tem que deixar bem claro que ele precisa da assistência de um engenheiro, de uma engenheira. Aqui no caso, reboco, né? Saudade dessa época, nos anos 80, anos 90, tinha reboco, né, com 2 centímetros, argamassa de revestimento, depois vinha a pintura. Eram várias camadas. Usava muito barro, né, no reboco antigamente. Então, bem antiga essa obra, no térreo tinha um rebocão, e a trinca ela não quer saber. Ela acontece aqui, inclinada, né, 45 graus. Ela pode fazer uma curva, um embarrigamento, mas ela segue firme, inclinada. Desplacamentos de placas, né, de fachadas. Houve uma época, né, que era muito gostoso, assim, quem morava em regiões litorâneas, no Brasil como um todo, é muito bonito. Tinha até pastilhas menorzinhas do que essa aqui na foto. Muito bonitinho, prédio com pastilha. Aí eu falei já ali atrás um pouco sobre isso. Foge um pouquinho do tema, mas acabei trazendo algumas fachadas, por que não falar também um pouquinho agora. Então, isso que eu aprendi com o professor, no caso de materiais de construção. Quando você tem um desplacamento assim, específico ao longo da fachada, note que esse prédio tem um desplacamento aqui, não sei se são blocos de vidro, se é desplacamento também. Mas quando você tem um desplacamento contínuo ao longo dos andares, acontecendo na mesma região da fachada, mesma região, é um forte indício que ali atrás existe uma cozinha, um banheiro, no caso, né, uma varanda, uma área molhada, uma área que tem vapores. Cozinha tem umidade, tem vapor, tem área molhada, tem tudo. Então, de dentro para fora, vai afetando a argamassa, vai deixando ela vai trazendo essa patologia dentro da argamassa lentamente. Quando você vê, já está ocorrendo o desplacamento, né, no caso das pastilhas, da cerâmica. Mas também tem a ver com outros fatores, também com dilatação térmica, uma má execução da argamassa, no caso. Tem outros fatores também. Mas quando ela é repetitiva ao longo da fachada e por trás dessas manchas tem ali várias cozinhas ao longo desse andar, todos esses andares do prédio, é um forte indício, opa, naquela região. Note nos prédios, a partir de agora, você vai ver uma mancha contínua só numa parte do prédio, da fundação até o topo. Porque ali você vai ter, do primeiro andar, né, no caso, até o último andar, você costuma ter áreas molhadas naquela região. É incomum ter isso em regiões de quarto, sala. É mais comum ter desplacamento assim, quando é desplacamento, fruto dessa patologia de umidade, né, questões higrotérmicas passadas, no caso de umidade, vapor, água e vapor, de dentro para fora do prédio. É comum ter uma área molhada por trás da patologia. Medição de fissuras e trincas. Aqui uma régua de ponte, que a gente usa aqui no Canadá para fazer alguns trabalhos. Fissurômetro. Não sei se tem outro nome para essa régua, mas eu acho que chama fissurômetro mesmo. Me corrija se eu estiver errado. É uma réguinha bem cara. Achei que fosse mais barata, mas ela é bem cara no Brasil. No Canadá é bem carinha essa régua. Mas se você puder, compra essa réguinha para você, uma réguinha de fissuras, medição de fissuras, para os seus laudos. Vai te dar um valor agregado melhor nos seus laudos técnicos, vai te colocar em outro nível. Então aqui você usa a reguinha, coloca sobre a fissura e faz a leitura. Qual tracinho, né, qual barrinha da régua que mais se adapta com a largura da fissura da trinca.
Aqui tem outras, aqui talvez esteja um pouquinho melhor. Você vai passando a reguinha, 0,1 não, 0,15 não, 0,2 não. Até chegar no número que dê. O que é esse 0, é milímetros, bem pequenininho. Isso aqui é complicado, é feio você medir isso com um escalímetro, uma régua na parede, é feio. Não é assim tão profissional. Aqui está em centímetros, aqui está fissura milímetros. Aqui você nota, é o fissurômetro, procura ver se você conseguir comprar, adquirir e colocar junto com sua trena, câmera fotográfica, um kitzinho de fazer laudo. Aí você enobrece o seu laudo, leva ele para um outro nível bacana, melhor. Aqui você tem uma fissura, em caso em ponte, concreto mesmo de ponte, 0,7 milímetros, bem mais espessa. Então dá menos espessa, 0,35, 0,35, na mais espessa, 0,7. São casos aleatórios só. Aqui é um caso de pichação, né, vandalismo em pontes. Esse laranja, lilás. Pichação, áreas sujeitas a pichação. Então sempre usa um concreto de 30 megapascal para cima, em regiões propícias a vandalismo, a céu aberto. O concreto vai ficar bem alto, 40 megapascal, porque vai estar sujeito a vandalismo, né? Urina, pichação, até mesmo como se fogueira, né, para se aquecer no inverno, coitado dos mendigos. Você vê muito isso nos viadutos do Rio, muito fogo ali aceso para aquecimento no inverno, tadinhos. E isso causa desgaste do concreto, é inevitável. Com o tempo vai desgastando o concreto e vai danificando o concreto e a armação. Então aqui 0,6, 0,7, 0,65. Procure o númerozinho que mais se identifica. Aí tira a fotinha, pronto. Você tem uma medição. Isso aqui é ótimo para você fazer acompanhamento de fissuras e trincas, fazer medições de fissuras e trincas. Aqui você tem um acompanhamento de fissuras e trincas, essa fotinha bem bacana, que eu não tenho outra fotinha dessa, só tenho essa daqui. Então tentei trazer com o maior zelo. Aqui você tem, indiquei para a setinha amarela, o caminho da fissura na parede. Aqui tem uns xizinhos que não dá para ver, aí eu dei um zoom. Aqui é uma outra foto, não é um zoom. Aqui é uma outra foto de outra foto dessa mesma região, com luz e tudo mais. Aqui é a marcação do X que o engenheiro fez. É um prédio em que eu contactei o responsável pelo projeto, ele veio e ele demarcou com um X, com hidrocor. Aqui um X, aqui outro X. Tem uns 3 X aqui nesse campo. Aqui deve ter cerca de 2 metros, 1,5 m. Então, marque um X para mostrar o caminho que a trinca está percorrendo. E no início e no final, não esqueça. No final é importante, no início também. Para você e falar para o cliente, eu vim aqui a cada semana, a cada 3 semanas, a cada um mês, e fazer acompanhamento. A fissura, ela cresceu, ela expandiu, aumentou de espessura também. Não só veja se ela aumentou de tamanho, veja também a espessura dela. Vai no fissurômetro, tá a mesma espessura, 0,1 milímetro. Daqui a 3 meses, 0,1 milímetro. Faz esse acompanhamento, é importante. Aqui uma outra fotinha melhor, aqui inclinado. Esse prédio estava tendo recalque diferencial. É aquele mesmo prédio que tem a fissura que tem a trinca na janela. Na janela e a porta. E tem uma foto que mostra que é um prédio assim, de um valor mais agregado, um prédio assim, mais de luxo, que a porta e a janela não abre. Então ele tem um recalque diferencial. Olha aqui uma trinca corroborando com a porta e a janela que não abre. Aí você vai, anda pelo prédio e encontra uma trinca a 45 graus. Então a engenharia é muito de investigação, um trabalho investigativo muito profundo. Você não pode ser imediatista. Isso aqui é um recalque, vamos fazer um reforço de fundação e acabou. Não. Você tem que acompanhar direitinho, fazer com critério, antes de chegar na solução para o cliente. Aqui eu só não trouxe a forma como a trinca acontece, se ela está mostrando se ela é espilar ou de outra região. Tem uma forma que você coloca a sua mão jogando. Eu não trouxe aqui, me esqueci de trazer um exemplinho. Mostrando a palma da mão, você joga contra a trinca, ela mostra se ela está nascendo desse pilar ou do outro pilar, enfim. Tem um outro critério aqui também para analisar de onde está vindo essa trinca, se é desse pilar ou se é do outro pilar. E procedimento de tratamento, no caso de fissuras e trincas, é posicionar no caso. Primeira coisa, você compra esse abre-trinca. Eu tenho esse aqui em casa, esse em casa eu comprei há um tempo atrás, esse abre-trinca. E aqui, esse aqui da direita.
ele tem uma pontinha em V bem pequeno e tem esse outro aqui maior. Tá assim, não tá na proporção exata, mas esse aqui é bem maior, esse do triângulo é maior. Você, nada mais você faz do que posicionar sobre a fissura, sobre a parede, pressiona a sua mão contra a parede, empunha, né, ele, pressiona contra a parede e vem bem devagarinho sobre a fissura, acompanhando a fissura e abrindo ela com a pressão da sua mão. Usa o abre-trinca para isso, compra, é bem fácil de encontrar, não é tão caro. Limpa a superfície de modo a remover toda a poeira, gordura, né, sujeira de modo geral. Passe um fundo preparador sobre a região. Na propaganda nenhuma, que o Souvenir é um ótimo preparador também. Em livro cita muito Souvenir Flex, Souvenir. Então passe um fundo preparador da marca que você dispõe na sua região, né, do fundo preparador sobre a região aberta, abriu, passa o fundo preparador, passa o selatrinca. O selatrinca ele vem com essa bisnaga aqui, você coloca aqui a tampinha, tira, se atarracha, né, no caso, esse tubinho, abre a tampinha, aperta e já sai como se fosse um glacê de bolo. Já sai colocando, apertando, pressionando e vai colocando o selatrinca por sobre a trinca, vai acompanhando a trinca e passando o selatrinca por toda a região da fissura ou da trinca. Depois que abriu, passou o selador, passa o selatrinca. Aguarde 24 horas após o término da primeira aplicação do selatrinca, de modo a deixar secar, isso aqui é importante. Passa o selatrinca uma vez. Passa lá uma espátula direitinho sobre o selatrinca, uma vez e aguarde 24 horas. É muito importante, até em negrito. Não aplique outra demão logo em seguida. Espere 24 horas. Depois recorte uma tela. Essa tela ela é autocolante. A que eu comprei uma vez era autocolante. Até no muro que o operário fez para mim, ele usou uma tela que já vinha, era autocolante. Antigamente tinha que esticar, recortar, esticar. Ela já vem hoje um pouquinho mais rígida. É tipo um poliéster, né? Um plástico, um poliéster. E ela é fácil de passar. Uma largura de 10 centímetros, mais ou menos, que ela tem. Estique bem e coloque sobre a fissura, sobre a trinca. Aplique novamente o selatrinca sobre toda a tela de poliéster, bem esticada e bem posicionada. Aqui você aplicou um selatrinca uma vez, uma demão, esperou 24 horas, colocou a tela, aplicou de novo o selatrinca sobre a tela, aí vem o pulo do gato. Ao invés aí você vai esperar 24 horas para secar de novo. Ao invés de terminar aqui, pintar, como eu vi no livro, que pedi para fazer isso, o operário com que eu estava trabalhando na época, era o Anderson, muito bom, de acabamento fino, ele repetiu o procedimento. Uma vez não funcionou, com uma aplicação de selatrinca e a tela. O que ele fez? Ele fez um sanduíche. Ele aplicou, no caso a tela, o selatrinca, esperou 24 horas. Aplicou de novo a tela, o selatrinca, 24 horas. Ele fez um sanduíche de 2 ou 3 telas, com selatrinca e tela, usando umas 3 telas nesse sanduíche. E a trinca no muro não mais voltou. E trinca de muro é das mais complicadas de sanar. É muito complicado. Ele fez literalmente um sanduíche. E a partir de então, eu adaptei esse item 9, né, para repetir os procedimentos mais 2 ou 3 vezes, no caso, de modo a formar um sanduíche. Chama assim de modo a formar um sanduíche. Aí aqui funciona. Esse tratamento aqui você coloca para a maioria das fissuras e trincas que não sejam estruturais, você coloca. Que é estrutural, você vai ter que fazer reforço de fundação. Aqui não adianta para fissuras e trincas inclinadas a 45 graus, não adianta. Isso aqui para fissuras e trincas horizontais, as verticais, às vezes, e quina de vão. Para a 45 graus, tem que chamar um engenheiro. Tem que ter intervenção de engenharia. Para todas as demais, de muro também, essa daqui ela pode funcionar. Então, eu uso essa solução até hoje nos meus laudos, graças a essa interação com o operário, o Anderson, um excelente operário de acabamento fino e que deu certo. E procedimento de tratamento no caso de fissuras e trincas que ocorrem no topo da parede, você refaça, né, o revestimento da parede com argamassa de tração 2,9 e o uso de massa à base de resina acrílica ou PVA. Então você refaz, no caso o revestimento, né, com argamassa, tração 2,9 e a resina acrílica ou PVA. Simples assim, não precisa mais. Eu botei um item 10, mas seria o item 1. É só um item para esse caso aqui de fissuras horizontais que ocorrem próximas, não é do topo, é no topo da parede, próxima
ali é o topo da parede. Não estou botando assim no topo da parede ou próximo ao topo. Que não esteja ali no terço médio, esteja mais acima no topo da parede. E procedimento de tratamento de fissuras aleatórias. Nesse caso, você, em caso de existência, no caso de microfissuras aleatórias na parede, remova todo o revestimento existente por meio de escovação bem firme da superfície, limpe toda a superfície, aplique 2 a 3 mãos de um impermeabilizante acrílico flexível próprio para a fachada, pois ele repele a água de chuva, além de acompanhar o movimento das microfissuras. Ele tem esse acompanhamento de contração e expansão um pouco plástico nesse sentido, e ele ajuda nesse sentido no tratamento. A fissura acaba não voltando, a microfissura acaba não voltando. Para casos de reconstrução de reboco, o cimento CP2E com pozolana, eu adoro esse cimento, é o que eu mais procuro usar. É o mais indicado por ser resistente à água que contém anidrido carbônico, cloretos ou até sulfatos dissolvidos. CP2E é até difícil de encontrar algumas vezes, mas CP2E com porcelana é o que eu mais uso. Depois o CP2F com filler. Com escória eu procuro não usar. Eu tenho algumas ressalvas. CP3RS é excelente para regiões que têm problemas com área marítima, agressividade marítima, né? Com spray marítimo, atacando a superfície da construção, CP3RS, para tubulações de esgoto. A tubulação de esgoto não, já entra no CP4RS também, que também tem resistência a sulfato. CP4 já é para casos bem, no caso, canais de águas, canais de esgoto, CP4. Mas até para obras civis, que tem uma região com uma área marítima, você usa o CP3RS na sua construção. Mas o CP2 ele é muito útil. No meu livro de pavimentos industriais de concreto, eu mostro o tempo de cura para cada tipo de cimento. O CP2 ele exige uma cura de coisa de 14 dias, 14 a 21 dias, a cura do concreto quando você usa o CP2E. Para cada tipo de cimento, não depende da marca. Devia ver até a marca aqui sem querer. Eu trouxe aqui, o cimento não depende da marca, todas seguem a norma brasileira direitinho. Então, o cimento você olha pela especificação do cimento. A marca você compra conforme a disponibilidade, né, próximo da sua residência, da sua casa, da obra. Mas você sempre olha a especificação, porque todas as marcas vão ter que seguir, no caso, as NBRs. Essa foi nossa aula de hoje, é a nossa terceira aula de patologias. Vou estar fazendo muitas outras aulas de patologias em vigas, patologias em pisos, muito comuns também de serem vistas, né, e abordadas em laudos. Essa foi a nossa terceira aula, uma aula bem bacana, sem equação nem nada. Procurei conversar esse tempo todo com você, trazendo, vendo a foto, não decoro nada, eu faço com carinho meu tempo livre, a apresentação. Não tem nenhum lembrete que notinha nem nada, é uma aula contínua. E vou falando com você abertamente, muita experiência, muita bagagem para passar para você. É natural falar sobre elas. Aqui eu deixei para você prontinho o meu beabá, o que eu uso em meus laudos para as causas. Tem várias causas ali, olha que é a mais propícia para o seu caso. Quando não for mais propícia, cite, pode ser por causa disso, disso, daquilo, outro. Quando você não tem certeza, é comum. A gente não tem certeza absoluta de uma fissura horizontal, é comum, então coloca lá as possíveis causas, como eu coloquei aqui, e a solução, aquela solução ali é fantástica, é ideal para os seus casos de fissuras em laudos. Para abordar em laudos, use aquela solução que eu coloquei aqui para fissuras horizontais, inclinadas, né, inclinadas a partir da abertura de vão, não inclinada a 45 graus. Então, para qualquer fissura e trinca em que você não tem aquela inclinação a 45 graus, as demais, horizontais, a partir de quina de janela, de vão, de parede, de porta e janela, use aquela solução de sanduíche de tela, no caso tela sela trinca, e o próprio sela trinca, né? No caso fazendo um sanduíche. A tela poliéster, perdão, e o sela trinca. Fazendo um sanduíche de 2 a 3 camadas, não só uma camada. E você acaba tendo um resultado melhor e mostrando um bom serviço para o seu cliente. Sim, te espero na próxima aula. Muito obrigado por me prestigiar aqui nesta aula e te espero na aula de número 4, que eu vou pensar que eu vou trazer fissura de vigas ou fissuras em pisos. Muito obrigado.